Então hoje nós estamos dando sequência, ao nosso curso A Defesa Católica, e o nosso tema hoje é a respeito das imagens e da idolatria, Então hoje nós falaremos a respeito disso, porque somos acusados de idólatras, porque nós temos nas nossas igrejas, nós temos nas nossas casas imagens, e porque nós temos essas imagens na nossa igreja, nas nossas casas, nós somos acusados de idolatria, porque vai dizer o padre Luiz Turo, a ignorância é atrevida. Quando alguém desconhece alguma coisa, quando alguém desconhece uma realidade, ela não se contenta em buscar conhecer e perguntar, ela simplesmente ignora e se atreve a falar a respeito. Então, o primeiro ponto que chega à ignorância protestante, ao dizer que os católicos são idólatras, é desconhecer o creio que nós professamos. Porque na nossa própria profissão de fé, nós declaramos: creio em um só Deus. Então, até mesmo a história, até mesmo os meios de estudos que não são da igreja, neutros, sabe que a Igreja Católica é uma igreja monoteísta, sabe que o cristianismo é monoteísta. Então, como nós poderíamos ter outros deuses, sendo uma religião que professa o único Deus? Se as imagens sacras, os santos, a Virgem Maria fossem deuses, nós falaríamos que eles eram deuses. Porque se nós falamos que não são, e eles fossem, nós estaríamos negando os nossos deuses. Então, que sentido teria a nossa religião se nós mesmos negamos o Deus que adoramos? Portanto, se nós que somos católicos dizemos que não adoramos as imagens, não temos outros deuses, se nós mesmos que somos católicos dizemos isso, alguém que não é católico vai dizer o contrário, porque é ignorante, porque não conhece a doutrina da Igreja Católica, não conhece a fé que nós professamos. Então, os nossos irmãos protestantes, de inúmeros textos bíblicos que eles lançam mão, para nos acusar de idolatria, o principal deles, o primeiro deles, está em Êxodo, no capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, está alguns versículos que os protestantes, eles costumam usar contra os católicos para dizer que nós somos idólatras, para dizer que nós adoramos as imagens. Portanto, vamos ler em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. Então, Deus pronunciou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestará culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais dos filhos, nos netos e nos bisnetos,
daqueles que me odeiam. Portanto, de primeira vista, até nós mesmos, católicos, somos capazes de imaginar que nesses versículos Deus está proibindo imagens. Porque é muito claro quando ele diz que não farás para ti, no versículo 4, não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima dos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Então, à primeira vista, nós imaginamos claramente Deus está nos proibindo ter imagens, porque as imagens são isso, são esculturas de coisas que estão no céu, na terra, no mar, debaixo da terra. Portanto, Deus está dizendo que nós não podemos ter esculturas. Porém, meus irmãos, não se cria uma doutrina em cima de um único versículo bíblico. A Bíblia, ela é feita de um contexto e ela precisa ser analisada, estudada no seu termo geral, não somente naquele único versículo que nós lemos. Portanto, se nós pegarmos ainda o versículo 3, do capítulo 20, vai nos dar o contexto da proibição de Deus a respeito das esculturas. Versículo 3: Não terás outros deuses diante de minha face. Não terás outros deuses diante de minha face. Então, quando nós tomamos o versículo 3, que é o versículo que antecede o 4, o versículo 3, ele dá contexto, ele dá base ao que Deus está falando no versículo 4. O versículo 3 está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E no tempo que isso foi proclamado pela boca de Deus, existiam muitos deuses, e esses deuses eram esculturas. Esses deuses eram figuras de serpentes, de animais, de répteis, de aves. E neste contexto Deus está dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás esculturas desses deuses, não fabricarás deuses, não farás outros deuses. Portanto, aquilo que Deus proíbe não é qualquer imagem, mas ídolos, falsos deuses, de acordo com o contexto do texto. Se eu tirar somente o versículo 4, ler somente o versículo 4, eu vou entender que Deus está dizendo: não farás escultura nenhuma, nenhum tipo de escultura, nenhum tipo de imagem, tudo está proibido. Mas se eu pego o versículo 3, eu entendo que Deus está falando a respeito da idolatria, está falando a respeito dos falsos deuses. Então, se nós passarmos 5 capítulos à frente, nós estamos no capítulo 20, nós vamos então para o capítulo 25, e nós vamos concluir o nosso raciocínio de que Deus não está proibindo qualquer imagem, mas Deus está proibindo ídolos. Deus está proibindo imagens, esculturas, figuras de falsos deuses, e está nos dando uma ordem: não se prostrarás, não as prestarás culto. Então nós tomamos 5 capítulos à frente, Deus ainda está falando, e 5 capítulos à frente Deus vai nos mandar fazer imagens. Aí o Deus que diz: não farás imagens, agora ele vai dizer: farás. Para que nós possamos entender que aqui agora ele está falando de imagens.
e não de ídolos. Portanto, Deus, Ele não cai em contradição. Se Deus disser alguma coisa, se Deus estabeleceu um mandamento, não farás imagens, depois Ele não vai mandar fazer. Portanto, se Ele disser um dia, farás, é porque Ele nunca disse para não fazer. Houve uma interpretação equivocada da verdadeira ordem de Deus. Portanto, Êxodo 25, a partir do versículo 18. Farás 2 querubins de ouro. Farás 2 querubins de ouro. Isso é uma imagem? Isso é uma imagem, sim ou não? Sim. 2 querubins de ouro. O mesmo Deus que diz: não farás figura alguma do que está acima no céu. Agora Ele está dizendo: farás 2 querubins de ouro. Portanto, fica muito claro que Deus não está proibindo imagens, mas Deus, em Êxodo 20, estava proibindo ídolos. E agora Ele está mandando fazer ídolos? Não, Ele está mandando fazer imagens. Então nós conseguimos ver que existem coisas distintas nas Sagradas Escrituras. Existem os ídolos, que são esculturas de outros deuses, de falsos deuses, a quem o povo pagão adorava, se prostrava, servia. E existem as imagens sacras, que não são deuses, que ninguém vai adorá-las, e que são apenas imagens. Veja só, versículo 18 novamente. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca, e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Agora veja se Deus, Ele reprova as imagens, ou se Deus nos fala através das imagens. Versículo 22. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins, que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Portanto, Deus está dizendo: é ali, em cima da arca, entre os querubins, que eu virei ter contigo, e falarei as ordens acerca dos israelitas. Portanto, se Deus reprovasse as imagens, Ele não mandaria fazer, e muito menos nos falaria no meio de 2 imagens. Portanto, aqui estou lhes mostrando esses versículos para vocês perceberem que ídolos e imagens são 2 coisas distintas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A sua fotografia não é um ídolo. A fotografia da sua mãe não é um ídolo. A escultura do presidente Juscelino Kubitschek na Praça do CAT, no centro de 7 Lagoas, não é um ídolo. São esculturas, são imagens, coisas distintas. Na verdade, essa repulsa pelas imagens é coisa do protestantismo pentecostal moderno, porque a igreja luterana, por exemplo, usa as imagens. Agora mesmo que os luteranos estavam comemorando 500 anos da reforma protestante, o que eles tinham lá? Uma escultura de Martinho Lutero. Portanto, os primeiros protestantes luteranos, que têm um pouquinho mais de inteligência, eles sabem distinguir o que é uma imagem e
o que é um ídolo. Mas aqueles que são ignorantes, que não têm inteligência nenhuma, pegam uma imagem da Virgem Maria, vai para o monte e quebra a imagem e acham que estão fazendo um grande feito. Quebramos o Deus dos católicos. Quem verdadeiramente está dando poder às imagens? Quem verdadeiramente crê que as imagens é um Deus? Nós ou eles? Portanto, se uma imagem cai na casa de um católico, o católico sabe que não foi a Virgem Maria que quebrou, sabe que não foi Jesus Cristo que quebrou, porque sabemos que é uma imagem, mas que Cristo está no céu. Mas o protestante, ele pensa que quando ele quebra uma imagem, ele está quebrando o nosso Deus. Portanto, aonde está a ignorância? Está nos católicos ou nos protestantes? Onde estão aqueles que realmente creem que as imagens são deuses? Nós ou eles? Portanto, fica muito claro que nós católicos podemos ter imagens, porque nós sabemos distinguir o que é uma imagem e o que é Deus. A ignorância protestante cria pretextos para atacar os católicos. Por um acaso, se nós acreditássemos que as imagens são deuses, nós deixaríamos Deus na nossa estante? Nós colocaríamos Deus no nosso bolso? Nós colocaríamos Deus lá no nosso carro? Se acreditássemos que as imagens são deuses, nós teríamos um cuidado muito maior, muito mais excessivo, faríamos vigilância, não é verdade? Portanto, para nós as imagens são simplesmente imagens, figuras, símbolos, representações. Mas para os nossos irmãos protestantes não, para eles são deuses. Portanto, se um dia um protestante disser para você alguma coisa a respeito das imagens, você pode dizer para ele: para mim é uma imagem, mas se para você é um Deus, faça com ele o que você bem quiser, que você bem entender. Portanto, meus irmãos, fica muito claro em Êxodo 20 e Êxodo 25, a partir do versículo 18, a diferença que existe, a distância que existe entre um ídolo e uma imagem. Um ídolo é tudo aquilo que você adora fora Deus, porque só há um Deus, e tudo aquilo que se adora fora este Deus é um ídolo. Por exemplo, um homem pode ser um ídolo, o dinheiro pode ser um ídolo. Jesus disse: não adorarás a Deus e ao dinheiro. Portanto, um animal pode ser um ídolo. Por exemplo, na Índia, uma vaca é uma deusa. Eles consideram uma vaca como uma deusa. E aqui no Brasil, vaca é deusa? Não. Aqui no Brasil nós fazemos churrasco, não é verdade? Aqui no Brasil nós usamos para tirar leite. Mas na Índia a vaca é um ídolo. Portanto, o que nós devemos fazer então? Acabar com todas as vacas e aí vai acabar a idolatria? Claro que não. Nós devemos simplesmente não adorar as vacas. Portanto, da mesma forma as imagens. Eu vou acabar com a idolatria acabando com todas as imagens? Não. Simplesmente não adorando as imagens. Os homens podem ser ídolos, então eu vou acabar com a idolatria acabando com todos os homens? Claro que não. Simplesmente não adorando os homens, sabendo que vaca é vaca, que homem é homem, que imagem é imagem, e que Deus é Deus.
Imaginar que nós católicos adoramos as imagens e que achamos que as imagens são deuses é insultar a nossa inteligência, ou se fazer de burro, ou se fazer de ignorante, simplesmente para ter o prazer de dizer alguma coisa contra a Igreja Católica, simplesmente para ter o prazer de atacar, simplesmente para ter o prazer de ter algum pretexto para falar a respeito da Igreja Católica. E agora, vejamos se aqueles que dizem que nós somos idólatras porque temos imagens, também não têm imagens. Quando chegam na nossa casa, as testemunhas de Jeová nos entregam panfletinhos, e o que tem nos panfletinhos? Imagens. Algumas igrejas protestantes, atrás do púlpito do pastor, na parede, está pintado o quê? Imagens. Às vezes você vai na casa de um protestante e tem um quadro, no quadro tem um desenho de uma Bíblia, e sobre a Bíblia tem uma pomba branca descendo. Isso é uma imagem. O protestante liga a televisão e o que ele vê na televisão? Imagens. Foto dos familiares, imagens. Portanto, se é proibido ter imagens, então não deve ter nenhuma imagem. Não deve ter imagem de tipo nenhum. Principalmente dentro das igrejas protestantes, se não podem ter imagens, rasguem o dinheiro do dízimo, porque neles tem imagem. Se o dinheiro pode ser um ídolo, então não tenha dinheiro, acabe com o dinheiro, rasgue o dinheiro, queime tudo, destrua. Portanto, meus irmãos, vejamos que é simplesmente um pretexto, é simplesmente para ter algo a falar sobre os católicos, simplesmente para isso. Portanto, quando nós tomamos a palavra, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 29. Atos 17, 29. Nós vamos aprender uma coisa muito interessante. Atos 17, 29. O que é a diferença de uma imagem? Qual deve ser a consciência de um católico? Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro. Veja só. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro. Veja, a idolatria ela está no pensamento. É o nosso pensamento que deve ser consciente de que aquela imagem não é um Deus. A idolatria não é um simples fato de ter uma imagem, mas é do pensamento que se faz a respeito daquela imagem. 17 e 29, mais uma vez. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte e gênio dos homens. Pois isso, vejamos, é a nossa mentalidade que compreende que a imagem é simplesmente uma imagem, que a divindade não é a mesma coisa que aquela imagem. Portanto, a idolatria está no modo de pensar. Se eu tenho uma escultura e penso que ela é uma divindade, isso é idolatria. Mas se sei e tenho consciência de que é simplesmente uma imagem,
não tem idolatria nenhuma. É simplesmente uma imagem. Portanto, a idolatria está no pensar, está no que se pensa sobre aquilo. Atos 14, versículo 11. Vocês verão em Atos 14, a partir do versículo 11, que até mesmo os homens podem ser ídolos, dependendo do nosso pensar a respeito deles. Eles não são ídolos, eles não são deuses, mas dependendo do meu pensar, eu posso transformá-los em ídolos. Então o segredo não está em destruir as imagens ou os homens, mas o nosso pensar. Atos 14, a partir do versículo 11. Vendo a multidão o que Paulo fizera, levantou a voz, gritando em língua licaônica: deuses em figuras de homens baixaram a nós. Deuses em figuras de homens baixaram a nós. Então eles pensaram que Paulo era um Deus, queriam fazer de Paulo um ídolo. Então o que nós devemos fazer? Destruir Paulo? Porque agora ele se transformou em um ídolo? Claro que não. Sabemos que Paulo não é um Deus. Então a idolatria está no pensar e não no objeto. A idolatria está no pensar e não no homem. Eu posso transformar qualquer homem em um Deus para mim, porque o problema está na minha mentalidade, não no homem em si. Então nós estamos vendo o apóstolo Paulo, um servo de Deus, um adorador do Deus vivo, agora está sendo visto como se fosse um Deus. Continue no versículo 12. Chamavam a Barnabé Zeus. Chamavam a Barnabé Zeus. E a Paulo Hermes. E a Paulo Hermes. Porque era este quem dirigia a palavra. Um sacerdote de Zeus, Propóleos, trouxe para as portas touros ornados de guirnaldas, querendo, de acordo com todo o povo, sacrificá-los. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, ao perceberem isso, rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão. Homens, clamavam eles, por que fazer isto? Também nós somos homens da mesma condição que vós, e pregamos justamente para que vós convertais das coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Portanto, vejamos o que Paulo e Barnabé fez: mudar a consciência daquele povo. Opa, não nos adorem, nós não somos deuses. Pelo contrário, estamos aqui para pregar que só há um Deus que fez o céu e a terra. Portanto, fica claro a nós, a idolatria está no pensar. Se o meu pensamento é um pensamento idólatra, até mesmo o pastor pode ser um ídolo, sim ou não? Não temos visto por aí gente chorando para passar a mão no pastor, gente disputando para pegar o lenço que o pastor limpou o suor, a meia do pastor, um pedaço de pano com o sangue do pastor. Não estamos vendo isso por aí? Isso é idolatria. Portanto, a idolatria está no pensamento. E os nossos irmãos protestantes, eles ligam tanto a idolatria com imagens, e eles ficam idolatria é imagem, idolatria é imagem, idolatria é imagem, e eles esquecem de vigiar sobre a verdadeira idolatria, que é transformar o pastor em um Deus, o dinheiro em um Deus, o que eles têm em um Deus. Então a mentalidade fica tão presa ao entendimento de que idolatria é imagem, que esquecem de perceber que são idólatras de outras coisas que não são imagens. Portanto, qual que é o pensamento verdadeiro de um católico a respeito da idolatria? É o pensamento da Bíblia. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus, seja escultura de falsos deuses,
Sejam homens, seja dinheiro, seja o pastor, seja o padre, seja o marido, seja a esposa, seja o filho, tudo que eu considero Deus na minha vida, fora do Deus verdadeiro que fez o céu e a terra, isso é uma idolatria. Portanto, os irmãos protestantes deviam parar de pensar mais nas imagens dos católicos e começarem a pensar na idolatria que eles praticam quando colocam a confiança nos milagres na vassoura ungida, na fogueira santa, na meia do pastor, na campanha, no dinheiro. Comece a pensar na idolatria que está na sua vida e esquece as nossas imagens, porque nós temos plena consciência que elas são simplesmente imagens. São simplesmente imagens. Gostaria de tomar com vocês ainda a palavra do Senhor em Números. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é Números. Deixa eu conferir onde está. Onde nós vamos ver mais uma vez Deus mandando fazer uma imagem, e depois Deus vai fazer uma distinção. Números 21. Deus vai fazer uma distinção e vai mostrar o que é uma imagem e o que é um ídolo. Números 21. A partir, se eu não me engano, do versículo 4. Deixa eu conferir. Números 21. Isso, a partir do versículo 4. Partiram do Monte Hor. Partiram do Monte Hor em direção ao Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Porque, diziam eles, nos tiraste não há pão nem água? Estamos enjoados deste miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. Veja só, o povo está no deserto, começaram a murmurar contra Deus. Por que nos tirou de lá e nos trouxe para cá para morrer de sede, para morrer aqui no deserto? Estamos enjoados deste alimento miserável. Murmuraram, blasfemaram contra Deus, e Deus, para castigá-los, para discipliná-los, mandou serpentes venenosas que os picassem. Houve uma infestação de serpentes no acampamento. E aí o que acontece? O povo veio a Moisés e disse: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Pecamos, murmuramos contra o Senhor e contra ti. E agora eles vão pedir a Moisés que interceda por eles. Roga ao Senhor que afaste de nós estas serpentes. Rogue ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. E aí nós vamos ver que Moisés vai interceder a Deus, e Deus vai mandar Moisés fazer uma coisa. Moisés intercedeu pelo povo. Versículo 8. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Então Deus está mandando Moisés fazer uma imagem, sim ou não? Uma imagem de uma serpente e colocar sobre um poste. E Deus está falando uma coisa ainda muito interessante: todo o que for mordido, olhar para a serpente de bronze, será salvo. Veja só no versículo 9. Moisés fez, pois uma serpente de bronze. Moisés era idólatra? Moisés estava na idolatria?
porque acabou de fazer uma serpente de bronze. Qualquer protestante ia pegar um pedaço de pau para quebrar a serpente, ia apedrejar Moisés, ia chamar Moisés de idólatra, porque ele estava fazendo uma imagem. Porque a ignorância é atrevida. Novamente, versículo 9. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. E agora nós podemos pensar: quem curava o povo era a imagem ou era Deus? Quem que curava o povo do veneno das serpentes? Era a imagem da serpente, era a escultura de bronze ou era Deus? Obviamente, Deus. Porque aquela serpente de bronze não tinha poder nenhum de curar. Mas podemos fazer uma outra pergunta: Deus se serviu dessa serpente de bronze para curar o povo, sim ou não? Sim. Portanto, quem curava era Deus, quem salvava o povo era Deus, se servindo de uma imagem, de uma escultura, de uma serpente de bronze. E aí, como tudo que Deus faz tem um propósito, Deus não faz nada à toa. Deus não mandou Moisés fazer essa serpente de bronze e curou o povo através dessa serpente de bronze, através desse objeto, do olhar para esse objeto, simplesmente porque Deus achou interessante, mas porque Deus queria transmitir uma mensagem para o povo. E a mensagem vai ser explicada por Jesus em João capítulo 3. João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, Jesus vai explicar por que Deus usou da imagem da serpente de bronze para salvar o povo, por que Deus se serviu dessa imagem. João capítulo 3, a partir do versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. O que Jesus está fazendo aqui se chama comparação. Jesus está comparando aquela imagem da serpente lá do deserto a Ele mesmo. Assim como Moisés levantou aquela serpente lá no deserto, deve ser levantado o Filho do Homem. Portanto, aquela serpente que foi levantada lá no deserto, ela representava o próprio Jesus. Deus estava mandando uma mensagem para o povo hebreu de que no futuro viria alguém que iria ser erguido no madeiro, e que todo aquele que, contemplando o crucificado, todo aquele que pela virtude da cruz de Cristo aderisse a essa virtude, seria salvo do veneno do pecado. Portanto, veja a ligação entre as duas passagens. A serpente picava o povo, era o pecado, o veneno do pecado. Então Deus manda fazer uma serpente para curar do veneno da serpente. Da mesma forma, Jesus Cristo, Ele vai para a cruz e se faz maldição, se faz pecado, toma a figura da condenação para nós sermos livres do pecado e da condenação. Então Cristo, Ele já explica por que Deus mandou Moisés fazer a serpente no deserto, para que nós pudéssemos entender que aquela serpente era a imagem do Cristo. Aquela serpente foi a primeira figura, pré-figura de Jesus crucificado. Portanto, aqui nós podemos abrir um parêntese. Se podia se contemplar a serpente
a imagem da serpente e era salvo do veneno da serpente, se aquela imagem da serpente simbolizava o Cristo crucificado que viria no futuro morrer pelos nossos pecados, não podemos também ter uma imagem de Cristo crucificado? Não podemos ser também uma imagem de Jesus? Contemplá-la? E Deus também não pode se servir de uma imagem para nos tocar, para nos curar, sabendo nós que não é a imagem que nos cura, mas quem nos cura é o próprio Deus, mas que se serviu de uma imagem e que pode se servir do que Ele quiser. Deus pode se servir de um homem para nos curar? Sim. Deus pode se servir de uma imagem para nos curar, de acordo com a palavra? Sim. Não é proibido. Deus já fez isso em outros tempos e pode fazer ainda hoje. Portanto, aqui fica bem claro, Deus mandou fazer imagens com objetivos e finalidades próprias de falar com o povo através da figura, do símbolo, para se servir delas, para nos arremeter à presença de Deus, para serem simplesmente imagens. Nós vamos ver então que a partir do momento que a serpente de bronze se tornasse um ídolo, se o povo de Israel dissesse assim: veja, essa serpente nos curou, portanto ela é uma deusa, vamos adorá-la, aí se tornaria idolatria. E se eu disser para vocês que isso aconteceu? 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1, nós veremos que mais na frente o povo deu um nome para essa serpente e começou a adorá-la. E aí Deus mandou destruí-la, porque ela já tinha deixado de ser uma imagem e passou a ser um ídolo. 2 Reis 18, a partir do versículo 1 ao 4. No terceiro ano do reinado de Josias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filho de Zacarias. Fez o que é bom aos olhos do Senhor. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau a séries. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Veja só, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Moisés estava errado de ter feito a serpente? Não. Foi por ordem de quem? De Deus. E vai dizer: despedaçou a serpente de bronze, porque agora não se pode ter mais imagens? Não, ele vai dizer: porque o povo estava adorando, porque o povo havia transformado aquela imagem em um ídolo. Portanto, é muito prático, é muito fácil você simplesmente dizer: você tem uma imagem, então você é um idólatra. Difícil é aprofundar, estudar as escrituras para saber o que realmente é idolatria e o que realmente é uma imagem. Portanto, meus irmãos, fica muito claro a nós essa diferença, essa distinção da imagem para o ídolo.
Um outro argumento que os protestantes gostam de usar é dizer: ninguém pode fazer uma imagem de Deus, porque ninguém nunca viu a Deus. Porque os protestantes, eles pensam que porque a imagem tem cabelos compridos, olhos claros, porque a imagem é daquela forma, é porque nós acreditamos que é uma fotografia de Jesus. Nós sabemos muito bem que aquela imagem, ela nasceu da imaginação de um homem, e que ela não é um retrato falado de Jesus, ela não é a figura exata de como era Jesus. Mas também não importa se fosse. Antes de alguém ver a Deus, não dava para fazer a imagem de Deus, porque a gente não sabia se Deus tinha semelhança de homem. Porém, quando Jesus Cristo se encarna, agora nós temos a imagem de Deus, porque Jesus Cristo, Ele mesmo, é uma imagem de Deus. Jesus Cristo mesmo é a imagem de Deus. Vejamos em Colossenses, no capítulo 1, Colossenses capítulo 1, nós veremos que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Então até então Deus era invisível, ninguém tinha visto Deus, mas agora sabemos que Deus, Ele tem uma aparência de homem. Portanto, tem nariz, tem olho, tem boca, tem orelhas, tem mãos, tem pé. Então Deus, Ele tem uma imagem, Ele tem uma figura semelhante ao homem, que na verdade o homem é semelhante a Ele, né? Portanto, vejamos Colossenses capítulo 1, versículo 12 ao 15. Sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos da luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível. Novamente. Ele é a imagem de Deus invisível. Ele é a imagem do Deus. Então, tá aí, por que os judeus queriam destruir Cristo? Queriam matá-lo? Vai ver, os judeus eram protestantes, né? Porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Então Cristo era uma imagem do Deus invisível. Agora nós poderíamos contemplar e saber como Deus era. Por isso Jesus vai dizer: quem me vê, vê o Pai. Ele é a imagem de Deus. Então foi revelado para nós o rosto de Deus, o rosto do Cristo, o próprio Cristo. Ele é a imagem de Deus. Vejamos mais em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, nós vamos ver quem foi a primeira pessoa na Bíblia a fazer uma imagem. E vejamos se ele era idólatra. Gênesis 1, 26. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem é a imagem de Deus, sim ou não? Mas é proibido ter a imagem de Deus, então vamos destruir um a cara do outro. Vamos destruir todos os homens? Ou vamos considerar que Deus é idólatra porque Deus fez uma imagem, porque Deus tem uma imagem? Portanto, versículo 26.
Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Criou o homem e a mulher. Então, o homem é a imagem de Deus. Portanto, meus irmãos, vejamos. Até aqui nós já conseguimos perceber a diferença de ídolo para a imagem? Sim ou não? O homem é uma imagem de Deus, mas se o homem quiser ser Deus, ele é um ídolo. Portanto, o problema está no pensar. E aí os protestantes, eles podem querer dizer assim: porém, sabemos que os católicos são idólatras, porque eu já vi a minha mãe ajoelhada diante de uma imagem. E se ela estava ajoelhada, é porque estava adorando. E Deus disse: não se prostrarás diante delas. E minha mãe prostrada. E uma vez eu vi o padre, o bispo, o papa ajoelhado diante da imagem. Portanto, Deus proibiu isso. Isso é idolatria. Ajoelhar diante de uma imagem. Porque o protestante, ele tem um pensamento equivocado de que a adoração está no gesto. Porém, a adoração não está no gesto. A adoração está na intenção. Por exemplo, nós podemos pegar a passagem aqui, mas acho que não tem necessidade. Quando Jesus foi preso, os algozes, os soldados romanos bateram em Jesus, sim ou não? E aí o que eles fizeram? Colocaram Jesus sentado sobre um cepo. E a palavra diz que eles se ajoelhavam diante de Jesus, faziam reverência, cuspiam nele e diziam: salve o Rei dos Velhos. Eles estavam adorando Jesus? Não. Mas eles estavam ajoelhados. E ajoelhar é adorar. Portanto, vejamos: a adoração, ela está no gesto, ou a adoração está na intenção? Na intenção. Se eu ajoelho diante do meu filho para dizer que amo, para olhar nos olhos dele, para conversar com ele, eu estou adorando o meu filho? Claro que não. Apesar de eu estar ajoelhado diante dele. O noivo vai pedir em casamento, Bruno vai pedir a Jeane em casamento. Ele ajoelha diante da Jeane com a aliança na mão. Ele está adorando a Jeane? Claro que não. É apenas um gesto, mas na intenção ele não está dizendo que ela é uma deusa. Portanto, não é o gesto e sim a intenção. Então o protestante vê um católico ajoelhado diante de uma imagem, ele logo pensa: é um idólatra, olha lá, adorando a imagem. Mas ajoelhar não significa adorar. Josué capítulo 7. Vejamos Josué capítulo 7, versículo 6. Que Josué, os sacerdotes e os israelitas, eles vão se ajoelhar diante de uma imagem. E se um protestante passasse por eles e visse a cena, o que o protestante ia dizer? Idólatras, estão adorando aquela imagem porque são idólatras. Josué capítulo 7, versículo 6. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra.
até a tarde diante da arca. Diante da arca do Senhor. O que tinha na arca? O que tinha em cima da arca? Duas imagens. O que simbolizava a arca? A presença de Deus. A arca era um símbolo da presença de Deus. Portanto, eles estão ajoelhados diante de duas imagens e estão ajoelhados diante de um símbolo. Assim como o católico também se ajoelha diante de um símbolo, se ajoelha diante de uma imagem. Portanto, Josué é idólatra? Claro que não. Novamente, versículo 6. Josué rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como os anciões de Israel se cobriram de pó as suas cabeças. Cobriram de pó as suas cabeças, ajoelhados diante da arca. Portanto, nós estamos vendo aqui um profeta, os sacerdotes, os anciãos do Senhor, ajoelhados, prostrados, orando ao Senhor diante de uma imagem. E não é por isso que eles estão sendo idólatras, que eles não estão adorando a imagem. Eles sabem que a arca é a imagem, mas eles estão dirigindo-se a quem? Versículo 7. Ah, Senhor! Ah, Senhor! Clamou Josué: por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregardes nas mãos dos amorreus que nos destruíram? Veja, então ele está se dirigindo a quem? Ao Senhor. Está falando com o Senhor, embora esteja prostrado diante de uma imagem. Portanto, a idolatria ou a adoração não é um gesto, é uma intenção. 1 Reis, capítulo 1. Vamos ler em 1 Reis, capítulo 1, versículo 22. 1 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 22. Falava ela ainda ao rei, quando se apresentou o profeta Natã. Falava ela ainda ao rei quando se apresentou o profeta Natã. Agora vamos ver se o profeta Natã é idólatra. Versículo 23. Disseram ao rei: está aí o profeta Natã. Está aí o profeta Natã. Ele entrou e prostou-se com o rosto por terra diante do rei. Prostrou-se com o rosto por terra diante do rei. Está falando, se referindo aqui a Davi. Então, Natã estava adorando a Davi. Natã estava dizendo que Davi era Deus? Não. Por que ele estava se prostrando então diante de Davi? Um gesto de respeito, um gesto de reverência por aquilo que Davi representava para o povo, por aquilo que Davi representava para ele. Portanto, não há nenhuma idolatria em respeitar, em reverenciar tanto a Arca da Aliança, que é um objeto sagrado, quanto também ao homem, que é uma autoridade. Quando alguém se ajoelha, é um sinal, um gesto de respeito e não de idolatria. Alguém pode se ajoelhar para adorar? Pode. Mas alguém pode se ajoelhar não para adorar? Pode. Portanto, a adoração não está no gesto, a adoração está na intenção. E agora vejamos as imagens sacras que nós temos dentro da igreja, as esculturas que nós temos.
são semelhantes à Arca da Aliança, e não a Baal, e não as vacas que são adoradas na Índia, e não a bezerro de ouro que os israelitas um dia fizeram e disseram: este é o Deus que nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Nossas imagens sacras são apenas imagens sagradas porque estão no lugar sagrado, sagradas porque simbolizam e transmitem para nós algo sagrado. Assim também como a Bíblia é um livro sagrado. É sagrado porque o papel é sagrado? Não. É sagrado porque traz uma mensagem de Deus, traz uma mensagem sagrada. Então temos que ter respeito pela Bíblia? Ou podemos jogar em qualquer lugar? Temos que ter respeito. Por exemplo, se uma Bíblia fica velha, rasgada, ou queima um pedacinho, ou derrama uma tinta, não serve mais para ler, eu vou pegar aquela Bíblia e jogar no lixo? Não, porque eu preciso ter respeito, reverência pela palavra de Deus. Então seria um insulto eu pegar uma Bíblia e colocar ela no lixo junto com as outras coisas que são lixo. Não seria? Não é um lugar digno. A palavra de Deus, aquilo que contém as palavras de Deus, no meio do lixo. Então eu vou dar uma finalidade digna, não é verdade? Eu posso queimar para que possa ser reduzida a cinzas, que aí ninguém vai pisar pela rua ou vai colocar no meio do lixo. Isso é reverência. Isso é respeito, que nós precisamos ter a tudo aquilo que é sagrado. Portanto, as imagens sagradas, as esculturas, elas existem porque Deus deu ao homem o dom de fabricá-las. Deus deu ao homem o dom de fazer esculturas. E a própria Bíblia diz isso, no livro de Êxodo 35. Êxodo 35, nós veremos que o próprio Espírito Santo de Deus é aquele que dá ao homem habilidade, inteligência, dota o homem de inteligência para que ele possa fazer esculturas, belíssimas imagens, como as que nós temos nas nossas igrejas, nas nossas casas. Êxodo 35, a partir do versículo 31. Até o versículo 35. Encheu de um espírito divino para dar-lhe sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obras. Para toda sorte de obras. Invenções, trabalho em ouro, em prata e em bronze, gravação de pedras de engaste, trabalho em madeira, execução de toda espécie de obras. Concedeu-lhe também o dom de ensinar, assim como Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. Dotou-os de talento para executar toda a sorte de obras de escultura e de arte. E o Espírito Santo dotou-lhes. Leu novamente esse versículo. Dotou-os de talento para executar toda a sorte de obras de escultura e de arte. Veja só. Quem que dotou o artista de talento para fazer a arte, para fazer esculturas? O Espírito. Portanto, meus irmãos, ficou claro que a idolatria não tem nada a ver com as imagens sacras. E agora, para nós irmos encerrando, quero que vocês peguem o
o livro de 1 Reis. 1 Reis, nós veremos a construção do templo, 1 Reis capítulo 6, e nós veremos se o templo que Deus mandou construir e se agradou deste templo, tinha imagens ou não, era mais parecido com o templo católico ou se parecia com o lugar onde os protestantes se reúnem. Vejamos 1 Reis 6, a partir do versículo 23. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira. Veja, esses querubins são imagens ou não? Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira. E que tamanho tinha esses querubins? Que tinham 10 côvados de altura. 10 côvados de altura. O que é isso, Paulo? É o comprimento da ponta dos dedos ao cotovelo do rei. Isso era um côvado. Então, existia naquele tempo as medidas. E o côvado era isso. Ia até o rei, media a ponta do dedo dele ao cotovelo, e esse tamanho era o que servia de medida para o povo. Então, o que era 10 côvados de altura é a ponta do dedo ao cotovelo do rei 10 vezes. Era o tamanho. 24. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados da extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Os dois tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. Versículo 27. Onde Salomão colocou essas imagens? Salomão os colocou no fundo do templo, no santuário. Veja, Salomão os colocou no fundo do templo, no santuário. Versículo 28. Revestiu também de ouro os querubins. Os revestiu de ouro. Versículo 29. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor, no santuário como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Ao redor de todo o santuário tinha esculpido querubins, flores, palmas. Isso se parece com o lugar da reunião dos protestantes? Ou isso se parece com uma igreja católica? Quando você vai a uma catedral lá em Ouro Preto, em São João del Rei, em Diamantina, você entra no templo e você olha ao redor, tem anjos esculpidos? Sim ou não? Tem flores esculpidas? Sim. Assim era o templo de Deus, mostrando que Deus não reprovava as imagens das esculturas. Versículo 32. Dos 2 batentes de pau de oliveira, mandou esculpir querubins, palmas e flores desabrochadas, e cobriu-as de ouro. Cobriu de ouro tanto os querubins como as palmas. Veja só, mais querubins esculpidos, mais palmas esculpidas. Capítulo 7, versículo 25. Capítulo 7, versículo 25. Este apoiava-se sobre 12 cipós, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles, e suas ancas estavam sobre o lado de dentro. Veja só, 12 bois. Existia no templo algo que se chamava mar de bronze, que era como se fosse uma bacia de bronze,
que era colocada água para a purificação antes de entrar no templo. E este mar de bronze repousava sobre 12 bois. E estes bois tinham a anca para o lado de dentro e a cabeça para o lado de fora, que ficava para todos os lados em forma circular. Veja, 12 esculturas de bois dentro do templo do Senhor, dentro da casa onde o povo de Israel iria se reunir para cultuar a Deus. Versículo 29. Nos painéis enquadrados de molduras havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pediam guirnaldas em forma de festões. Veja, escultura de leões, de bois. O que aconteceu com o mandamento: não farás escultura de nada? Acima do céu, os querubins, sobre a terra, os bois e os leões. O que aconteceu? Simplesmente foi mal interpretado pelos protestantes, que confundiram ídolo com imagem. Veja só, versículo 36. Nas placas dos seus esteios e dos painéis, assim como no espaço livre entre estas, esculpiu querubins, leões, palmas e guirnaldas circulares. Mais esculturas, capítulo 8, versículo 6, nós veremos então o que era feito ali no templo, que tinha todas essas imagens, escultura de querubins, de bois, de leões, todo tipo de escultura que dentro da mentalidade dos protestantes é proibido, mas não dentro da mentalidade bíblica. Capítulo 8, versículo 6. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para seu lugar, no santuário do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Com efeito, os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais. Veja só, versículo 10. Veja só, se Deus ele vai se agradar do templo, se Deus vai se manifestar naquele templo, ou se Deus vai falar: não vou me manifestar aí porque tem muita imagem, não vou me manifestar porque eu não gosto de imagens, isso é idolatria, eu proíbo imagens. Ou se Deus vai se manifestar no templo repleto de imagens, se Deus vai se manifestar no meio dos querubins. Versículo 10. Quando os sacerdotes saíam do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções do seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. A glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então, no meio de todas aquelas imagens, a glória de Deus desceu. A glória de Deus se manifestou e encheu o templo de uma tal forma que os sacerdotes não puderam nem suportar o tamanho da glória que Deus estava manifestando ali. Se Deus proibisse essas esculturas, Deus manifestaria a sua glória? Claro que não, mas reprovaria e diria: eu não proibi fazer imagens, eu não proibi fazer esculturas. Por que aqui está cheio de esculturas? Porque aqui está cheio de imagens? Veja só. Agora vejamos no capítulo 9, a partir do versículo 3. Deus se manifesta no templo. E o que Deus diz? Vamos no versículo 1, capítulo 9, versículo 1. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejou fazer. Salomão terminou de construir o templo
terminou de construir tudo. Agora vamos ver se Deus vai vir xingar, brigar, excomungar Salomão. Versículo 2: O Senhor apareceu-lhe pela segunda vez, como tinha aparecido em Gabaon. Então o Senhor aparece a ele, e é agora que o Senhor vai dizer para Salomão: quem deixou você fazer imagem? Eu já não proibi fazer esculturas. Versículo 3: O Senhor o disse: Senhor disse-lhe: ouvi a tua oração e a sua súplica que me dirigiste. ouvi a tua oração e a tua súplica que me dirigiste. Agora veremos se Deus disse: eu não gostei dessa casa porque tem muita imagem. Consagrei esta casa que me construíste. Consagrei esta casa que me construíste, A fim de nela fixar o meu nome fixar para meu sempre. nome para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão perpetuamente. Meus olhos e meu coração aí estarão perpetuamente. Portanto, meus irmãos, vejamos a grande mentira protestante caindo por terra, a grande mentira protestante sendo desmascarada. A quantos dos nossos irmãos católicos já enganaram? A quantos dos nossos irmãos católicos já mentiram? A quantos dos nossos irmãos católicos já iludiram com esses versículos, com esses capítulos a respeito dos ídolos, dizendo que os ídolos e as imagens eram a mesma coisa? A quantos? A quantos dos nossos irmãos mudaram de igreja, passaram da igreja, aliás, para as seitas, quebraram as imagens que tinham dentro de casa, porque interpretaram mal as sagradas escrituras, interpretaram mal a Bíblia, não compreenderam a verdade daquilo que Deus estava dizendo, daquilo que Deus estava declarando em nós. Portanto, aqui fica claro, fica nítido, que não existe proibição da parte de Deus para imagens. O que Deus proibiu foi idolatria, e a idolatria não é somente de esculturas, mas de homens, de dinheiro. E a idolatria não é um gesto, mas a idolatria é um pensamento e é uma intenção que eu dirijo a qualquer coisa ou a qualquer pessoa, na intenção de que aquilo ou aquela pessoa seja para mim um Deus, ou seja para mim um ídolo. Amém? Portanto, que fique muito claro, para que você não se deixe mais enganar. Fique muito claro, para que você não se deixe mais ficar confundido, e que possa esclarecer também os outros católicos, que possa esclarecer também os outros irmãos, para que eles não caiam nessa mentalidade protestante. Amém? Portanto, tenha na sua casa sim as imagens, porque para que elas servem? Elas servem para recordar. Quando eu olho para uma imagem, eu penso em quê? Eu olho para uma imagem de Jesus Cristo crucificado e eu penso em quê? Em hambúrguer? Em pizza? No que eu penso quando eu olho para a imagem de Jesus crucificado? Na sua morte, no preço que Ele pagou por mim. Portanto, a imagem, ela cumpre o papel que uma imagem tem. A imagem, ela cumpre o papel de ensinar, de representar, de simbolizar, de explicar. Uma criança, quando você explica para ela com palavras, ela demora a entender, sim, entender. Mas quando mostra uma imagem, ela entende. Uma pessoa que não sabe ler, uma pessoa que não sabe ler as Sagradas Escrituras, olha para uma imagem e ela entende o que a imagem passa, transmite, quer dizer, porque a imagem, ela é
também o livro para aqueles que não sabem ler. Sabe quem disse isso? Martinho Lutero. Portanto, as imagens são muito bem aquilo que elas são e cumprem exatamente o papel pelo qual elas existem, pelo qual elas foram criadas, para o qual elas foram feitas. Amém? Então vamos encerrar nessa noite, a nossa formação a respeito das imagens sacras e a respeito do que é idolatria. Na verdade, a nossa formação ia ser a respeito das imagens sacras, mas acabamos aprendendo também o que é idolatria. Então, é sempre algo que nos enriquece, a gente poder sentar em torno da palavra de Deus e a gente poder meditar sobre essa palavra, estudar e aprofundar sobre a palavra de Deus. Não é verdade? Portanto, meus irmãos, que nós possamos grifar, que nós possamos anotar, que a gente possa separar por temas e que a gente possa, se possível, decorar para que a palavra esteja no nosso coração, nos nossos lábios e também na nossa mente. Amém? O nosso próximo tema é o último, É o último tema. E nós vamos falar a respeito das Sagradas Escrituras e as adulterações protestantes. Vamos entender que a Bíblia protestante não é completa e que nenhum protestante teria autoridade para mudar as Sagradas Escrituras. E nós vamos entender as adulterações que os protestantes fizeram na Bíblia para enganar os católicos, para fazer entender que aquilo que está escrito era outra coisa. Amém? Então vamos encerrar nessa noite rezando este Pai Nosso, pedindo ao Espírito Santo que Ele venha iluminar nossa mente e nosso coração e possa nos fazer cada dia mais fiéis à vontade e aos desígnios de Deus para a nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estivemos unidos, vamos permanecer unidos na presença de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Irmãos, cadê?